Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos bem e na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus a todos vocês, a paz de Cristo, Shalom. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Vamos aqui para mais um vídeo da leitura da Palavra de Deus. No último canal nós paramos no finalzinho de 5 de Juízes e vamos iniciar aqui no 6º. E o 6 de Juízes inicia-se assim: servidão sobre os midianitas. Então, gente, sem muita conversa, bora para a leitura da Palavra de Deus. Eu tô meio sumida, desaparecida, porque é muita correria, né? Muita coisa pra gente fazer. Então, eu acho que eu vou começar a ler mesmo a palavra da leitura da Bíblia aos domingos, finais de semana, no qual eu estou em casa. Então, gente, sejam todos bem-vindos. Quem não é inscrito, se inscreve, deixa o like, compartilha e bora para a Palavra de Deus, que ela é lâmpada para o nosso caminhar nesse mundo obscuro de trevas. O 6º começa assim: e os filhos de Israel fizeram o mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão de Midian por 7 anos. E a mão de Midian prevaleceu contra Israel. E por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes e cavernas e fortalezas. E assim, quando Israel semeava, os midianitas subiam, e os amalequitas e os filhos do Oriente, até eles, subiam contra eles. E se acampavam contra eles, e destruíam o produto da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam sustento para Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumento, pois eles subiam com o seu gado e suas tendas, e vinham como locustas em multidão, pois tanto eles quanto os seus camelos eram inumeráveis, entravam na terra para destruí-la. E Israel ficou grandemente empobrecido por causa dos midianitas. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu vos fiz subir do Egito, e vos retirei da casa da servidão, e vos libertei da mão dos egípcios, e da mão de todos os que vos oprimiam. E os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais vós. Porém, não obedeceste a minha voz. E veio ali um anjo do Senhor, e se assentou debaixo de um carvalho que ficava em Ofra, que pertencia a Joás, o Abi-esrita. E o seu... Gente, se vocês escutarem um barulhinho, é o ventilador ligado. O filho Gideão debulhava o trigo no lagar, para escondê-lo dos midianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu, e lhe disse: o Senhor está contigo, homem poderoso e valente. E Gideão lhe disse: ó meu Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão todos os milagres os quais nossos pais nos contaram, dizendo: o Senhor não nos fez subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. E o Senhor olhou para ele e disse: vai neste poder, e tu salvarás Israel da mão dos midianitas. Não te enviei eu? Ele lhe disse: ó meu Senhor, com que salvarei Israel? Eis que a minha família é pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: certamente estarei contigo, e tu ferirás os midianitas como a um homem. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, então mostra-me um sinal que tu falas comigo. Não partas daqui, rogo-te, até que eu venha a ti e te traga o meu presente, e eu coloque diante de ti. E ele disse: aguardarei até que tu retornes. E Gideão entrou e preparou um cabrito, e bolos ázimos, e um efa de farinha. Pôs a carne em um cesto, e ele pôs o caldo em uma panela. Eu trouxe para fora, debaixo do carvalho, e o apresentou. E o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos ázimos, e coloca-os sobre esta rocha, e derrame o caldo, e ele assim o fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta da vara que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos ázimos, e subiu o fogo da rocha, e consumiu a carne e os bolos ázimos. Então o anjo do Senhor retirou-se da sua vista.
E quando Gideão percebeu que ele era um anjo do Senhor, Gideão disse: Ai de mim, ó Senhor Deus, porque vi um anjo do Senhor face a face. E o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e o chamou de Jeová Shalom. E até esse dia ainda está em Ofra, dos Abiesitas. E sucedeu que, na mesma noite, o Senhor lhe disse: Toma o novilho do teu pai, o segundo novilho de 7 anos de idade, e põe abaixo do altar de Baal, que o teu pai tem, e corta o arvoredo que está junto a ele. Edifica um altar para o Senhor, teu Deus, no cume desta rocha, no local ordenado, e toma o segundo novilho e oferece um sacrifício queimado com a madeira do arvoredo que tu cortares. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez segundo o Senhor lhe disse. E assim foi, porque como temia a casa de seu pai e os homens da cidade, ele não poderia fazê-lo de dia, mas fê-lo à noite. E quando os homens da cidade se levantaram de manhã cedo, eis que o altar de Baal estava demolido, e o arvoredo que estava junto a ele estava cortado. E o segundo novilho foi oferecido sobre o altar, que foi edificado. E disseram um aos outros: Quem fez esta coisa? E quando investigaram e perguntaram, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez essa coisa. Então os homens da cidade disseram a Joás: Traz para fora o teu filho, para que morra, porque ele demoliu o altar de Baal, e porque cortou o arvoredo que estava junto dele. E Joás disse a todos os que se levantaram contra ele: Vós rogareis por Baal? Podereis salvá-lo? Que seja levado à morte aquele que roga por ele, enquanto ainda é manhã. Se ele for um Deus, que rogue a si mesmo, já que demoliram o seu altar. Por isso, naquele dia, ele o chamou de Jerubbaal, dizendo: Que Baal defenda-se contra ele, porque ele pôs abaixo o seu altar. Então todos os midianitas e os amalequitas e os filhos do Oriente se reuniram e atravessaram e acamparam no vale de Jezreel. Porém o Espírito do Senhor veio sobre Gideão, e ele soprou uma trombeta, e Abiezer foi reunido após ele. Ele enviou mensageiro por todo Manassés, que também foi reunido após ele. Ele enviou mensageiro a Zer e a Zebulon e a Naphtali, e eles subiram para encontrá-los. E Gideão disse a Deus: Se tu queres salvar Israel pela minha mão, como disseste, eis que colocarei um velo de lã no chão, e se o orvalho estiver somente sobre o velo, e a terra ao redor estiver seca, então saberei que queres salvar Israel pela minha mão, conforme disseste. E assim foi, pois levantou-se ele de manhã cedo, e espremeu o velo, e torcendo-o, removeu o orvalho do velo, uma tigela cheia de água. E Gideão disse a Deus: Não se acenda a tua ira contra mim, e falarei só mais esta vez. Permita-me provar. Rogo-te, só mais esta vez, como o velo, que agora esteja seco somente sobre o velo, e sobre todo o solo haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois apenas sobre o velo estava seco, e havia orvalho sobre todo o solo. 7. Então Jerubbaal, que é Gideão, e todo o povo que estava com ele, levantaram-se cedo e acamparam ao lado do poço de Arode, de modo que o exército dos midianitas estavam do lado norte deles, junto à colina de Moré, no vale. E o Senhor disse a Gideão: O povo que está contigo é demasiado para que eu te entregue os midianitas nas suas mãos, para que Israel não se vanglorie contra mim, dizendo: A minha própria mão me salvou. Agora, portanto, vai e proclama aos ouvidos do povo, dizendo: Todo aquele que estiver temeroso e receoso, que retorne e parta cedo do monte Gileade. E do povo retornaram 22.000, e permaneceram 10.000. E o Senhor disse a Gideão: O povo ainda é demasiado. Faze-os descer até a água, e ali os provarei para ti. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, o mesmo irá contigo. E de todo o que eu te disser, este não irá contigo, o mesmo não irá. Assim ele fez descer o povo até a água. E o Senhor disse a Gideão: Todo aquele que lamber a água com a sua língua, como lambe um cão, este tu separarás. Do mesmo modo,
todo aquele que se dobrar sobre os joelhos para beber. E o número daquele que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens, mas todos os restantes do povo se dobrou sobre o joelho para beber água. E o Senhor disse a Gideão: pelos 300 homens que lamberam, eu vos salvarei, e entregarei os midianitas na tua mão, e que todas as outras pessoas voltem, cada qual para seu lugar. Assim o povo tomou provisões em mãos e suas trombetas, e ele enviou todo o restante de Israel, cada homem para sua tenda, e reteve aqueles 300 homens, e o exército de Midian estava abaixo dele no vale. E sucedeu que, na mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te, desce ao exército, pois eu te entregarei na tua mão. Mas se temeres descer, desce com Pura, teu servo, até o exército. E tu ouvirás o que eles dizem, e depois disso as tuas mãos serão fortalecidas para desceres até o exército. Então ele desceu, com Pura, seu servo, para a parte externa dos homens armados que estavam no exército. E os midianitas e os amalequitas e todos os filhos do Oriente se espalhavam ao longo do vale, como logustas, em multidão, e os seus camelos eram inumeráveis, como areia na beira do mar, pela sua multidão. E quando Gideão chegou, eis que havia um homem que contava um sonho ao seu companheiro, e disse: eis que tive um sonho, e eis que um bolo de pão cevado rolava ao encontro do exército de Midian, e veio sobre uma tenda, e a feriu a ponto de cair, e a pôs de cabeça para baixo, até que a tenda ficou estendida. E o seu companheiro respondeu e disse: isso não é nada, além da espada de Gideão, o filho de Joás, um homem de Israel, pois em sua mão Deus entregou Midian e todo o exército. E assim foi que, quando Gideão ouviu o relato do sonho e a sua interpretação, adorou e retornou para o exército de Israel. E disse: levantai-vos, pois o Senhor entregou na vossa mão o exército de Midian. Ele dividiu os 300 homens em 3 companhias, e pôs uma trombeta na mão de cada homem, com cântaros vazios e tochas dentro dos cântaros. Ele lhe disse: olhai para mim e fazei de modo semelhante. E eis que quando eu for para a parte externa do acampamento, assim como eu fizer, farei também vós. Quando eu soprar a trombeta, eu e todos que contigo estiverem, soprai vós também a trombeta para todos os lados do acampamento, e direis: a espada do Senhor e de Gideão. Assim Gideão e centena de homens que estavam com eles vieram para a parte externa do acampamento no início da vigília do meio. E eles haviam acabado de trocar a guarda, e eles sopraram as trombetas e romperam os cântaros que estavam nas suas mãos. E as 3 companhias sopraram as trombetas e romperam os cântaros e seguraram as tochas nas suas mãos esquerda e as trombetas na mão direita para soprá-las ao mesmo tempo. E eles gritaram: a espada do Senhor e de Gideão. E cada um dos homens se pôs de pé no seu lugar ao redor do acampamento. E todo o exército correu e gritou e fugiu. E os 300 homens sopraram as trombetas, e o Senhor colocou a espada de cada homem contra o seu companheiro. E em todo o exército fugiu para Bet-Sita, em Zererá, e para o limite de Abel-Meolá, até Tabate. E os homens de Israel, de Naphtali, de Azer e de todo o Manassés se reuniram e perseguiram os midianitas. E Gideão enviou mensageiros ao longo de todos os montes, Monte Efraim, dizendo: descei contra os midianitas, e tornai antes deles as águas até Bet-Bará e o Jordão. Então todos os homens de Efraim se reuniram e tomaram as águas até Bet-Bará e o Jordão. E eles tomaram 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb, e mataram Oreb sobre a rocha de Oreb. E Zeeb eles mataram no largar de Zeeb. E perseguiram Midian, e trouxeram as cabeças de Oreb e Zeeb para Gideão no outro lado do Jordão. E os homens de Efraim lhe disseram: por que nos servistes dessa forma, ao não nos chamares quando foste lutar contra os midianitas? E eles repreenderam agressivamente. E eles lhe disseram: o que fiz eu agora em comparação convosco? Não é a colheita das uvas de Efraim melhor do que a vindima de Abiezer? Deus entregou nas nossas mãos os príncipes de Midian, Oreb e Zeeb. E o que fui capaz de fazer em comparação convosco? Então a sua ira se aplacou diante dele, quando ele disse: e Gideão veio até o Jordão, e atravessaram,
ele e os 300 homens que estavam com ele, fracos, mas ainda perseguindo-os. Ele disse aos homens de Sucote: Dai, rogo-vos, pães para o povo que me segue, pois eles estão fracos e eu estou perseguindo Zeba e Zalmuna, rei de Midian. E os príncipes de Sucote Gente, eu já estou no 8. E os príncipes de Sucote disseram: Esta estão as mãos de Zeba e Salmura, agora na tua mão, para que devamos dar pão ao teu exército? E Gideão disse: Portanto, quando o Senhor entregar Zeba e Salmuna na minha mão, eis que retalharei as vossas carnes com espinhos do deserto e com roseiras bravas. E ele subiu para Penuel e falou-lhe do mesmo modo, e os homens de Penuel responderam-lhe tal como os homens de Sucote, que lhe havia respondido. E ele falou também aos homens de Penuel, dizendo: Quando eu voltar em paz, eu colocarei abaixo esta torre. Ora, Zeba e Salmuna estavam em Carcor, e com ele os seus exércitos, cerca de 15.000 homens, todos os que foram deixados de todos os exércitos dos filhos do Oriente, pois ali caíram 120.000 homens, que empunhavam a espada. E Gideão subiu pelo caminho daqueles que habitavam em tendas a leste de Noba, e Jogbeá, e feriu o exército, pois o exército estava seguro. E quando Zeba e Salmuna fugiram, ele os perseguiu, e aprisionou os 2 reis de Midian, Zeba e Salmuna, e desmantelou todo o exército. E Gideão, o filho de Joás, retornou da batalha antes do sol nascer. E tomou um jovem dos homens de Sucote, e lhe indagou, e ele lhe descreveu os príncipes de Sucote, e os seus anciãos, que eram 77 homens. Ele veio até os homens de Sucote, e disse: Vede aqui Zeba e Salmuna, com os quais vos me repreendestes, dizendo: Estão as mãos de Zeba e Salmuna agora na tua mão, para que devamos dar pão aos teus homens que estão exaustos? Ele pegou os anciãos da cidade e espinhos do deserto e roseiras bravas, e com isso ele ensinou os homens de Sucote. Ele derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois ele disse a Zeba e Salmuna: Que tipo de homens eram aqueles que vós matáveis em Tabor? Eles responderam: Assim como tu és. Também eram eles, cada um assemelhava-se a um filho de um rei. Ele disse: Eles eram meus irmãos, na verdade, filhos da minha mãe. Assim como vive o Senhor, se vós tivesseis salvado a sua vida, eu não vos mataria. Ele disse a Jeter, o seu primogênito: Levanta-te e mata-os. Porém o jovem não desembanhou a sua espada, pois temeu por ser ele ainda um jovem. Então Zeba e Salmuna disseram: Levanta-te e cai sobre nós, pois como é o homem, também a sua força. E Gideão levantou-se e matou Zeba e Salmuna, e retirou os ornamentos que estavam no pescoço dos seus camelos. Então os homens de Israel disseram a Gideão: Governa tu sobre nós, tanto tu como teu filho, e o filho do teu filho, pois tu nos libertaste da mão de Midian. E Gideão lhe disse: Eu não governarei sobre vós, tampouco meu filho governará sobre vós, mas o Senhor governará sobre vós. Pessoal, voltando aqui, eu tenho uma paradinha, porque o celular começou a apitar e eu esqueci de travar. Então, eu vou voltar aqui a leitura, aqui. E Gideão lhe disse, eu desejaria um favor de vós, que me deis, cada homem, os brincos do teu despojo, pois eles tinham brincos de ouro nas orelhas, porque eram ismaelitas. E eles responderam: Voluntariamente nós os daremos. E eles estenderam uma veste, e nela todo homem lançou os brincos do seu despojo. E o peso dos brincos de ouro que ele pedira foi de 1.700 shekels, além dos ornamentos e colares, e vestes púrpuras que vestiam os reis de Midian, e além das correntes que estavam pendentes no pescoço dos camelos. E Gideão fez disto um éfode, e o pôs na sua cidade em Ofra, e todo Israel foi para lá, a fim de prostituir-se após ele, o que se tornou uma armadilha para Gideão e para sua casa. Assim Midian foi subjugada diante dos filhos de Israel, de forma que eles não mais levantaram as suas cabeças, e a região ficou silenciosa durante 40 anos nos dias de Gideão. E Jerubaal, o filho de Joás, foi e habitou na sua própria casa. E Gideão teve 70 filhos gerados do seu corpo,
pois ele teve muitas esposas. E a sua concubina, que estava em Siquém, ela também lhe gerou um filho, cujo nome ele chamou de Abimeleque. E Gideão, o filho de Joás, morreu em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra, dos Abiesritas. E sucedeu que, tão logo morreu Gideão, os filhos de Israel se voltaram e foram se prostituir após Baalim, e fez de Baal Berite o seu Deus. E os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os havia livrado das mãos de todos os seus inimigos em todos os lados. E nem mostrou a sua bondade à casa de Jerubaal, a saber Gideão, segundo toda a bondade que ele havia mostrado a Israel. 9. E Abimeleque, o filho de Jerubaal, foi a Siquém, até os irmãos de sua mãe, e conversou com eles, e com toda a família da casa do seu pai, da sua mãe, dizendo: Falai, rogo-vos, aos ouvidos de todos os homens de Siquém, o que é melhor para vós, que todos os filhos de Jerubaal, que são 70 pessoas, reinem sobre vós, ou que reine um sobre vós. Lembrai também que eu sou o vosso osso e vossa carne. E os irmãos da sua mãe falaram todas estas suas palavras aos ouvidos de todos os homens de Siquém, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é nosso irmão. E eles lhe deram 70 peças de prata da casa de Baal Berite, com as quais Abimeleque contratou pessoas vãs e levianas que os seguiram. E ele foi até a casa de seu pai em Ofra e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, sendo 70 pessoas sobre uma pedra. Porém Jotão, o filho mais moço de Jerubaal, foi deixado, pois ele se escondeu. E todos os homens de Siquém se reuniram, e toda a casa de Milo, e foram e fizeram de Abimeleque rei junto à planície da coluna, que estava em Siquém. E quando contaram a Jotão, ele foi e se pôs de pé no cume do monte Gerizim, e ergueu a sua voz e gritou. Ele disse: Atentai-me, vós homens de Siquém, para que Deus possa atentar a vós. As árvores foram, certa vez, ungir um rei sobre elas, e disseram à oliveira: Reine tu sobre nós. Porém a oliveira disse a elas: Deveria eu deixar a minha gordura, com a qual por mim honra a Deus e aos homens, para ser promovida acima das árvores? E as árvores disseram à figueira: Vem tu e reine sobre nós. Porém a figueira disse a elas: Deveria eu abandonar a minha doçura e o meu bom fruto para ser promovida acima das árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reine sobre nós. E a videira disse-lhe: Deveria eu deixar o meu vinho, que alegra a Deus e os homens, para ser promovida acima das árvores? Então disseram todas as árvores aos espinheiros: Vem tu e reine sobre nós. E os espinheiros disseram às árvores: Se verdadeiramente ungires-me rei sobre vós, então vinde e ponde a vossa confiança na minha sombra, e senão que o fogo saia da silveira e devore os cedros do Líbano. Agora, portanto, se agiste verdadeiramente, sinceramente, ao constituírem Abimeleque rei, e se trataste bem a Jerubaal e a sua casa, e lhe fizeste segundo o merecimento das suas mãos, pois o meu pai lutou por vós, e longe arriscou a sua vida, e vos livrou da mão de Midian. E vós levantaste contra a casa do meu pai neste dia, e assassinastes os seus filhos, 70 pessoas sobre uma pedra, e fizeste de Abimeleque, o filho da tua serva, rei sobre os homens de Siquém, porque ele é vosso irmão. Se vós, então, trataste verdadeira e sinceramente para com Jerubaal e a sua casa, neste dia, então regozijai-vos em Abimeleque, e deixai-o também regozijar-se em vós. Mas se não, que o fogo saia de Abimeleque e devore os homens de Siquém e a casa de Milo, e que o fogo saia dos homens de Siquém e da casa de Milo, e devore Abimeleque. E Jotão correu para longe, e fugiu, e foi a Beer, e lá habitou por temer Abimeleque, seu irmão. Quando Abimeleque havia reinado 3 anos sobre Israel, Deus então enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os homens de Siquém. E os homens de Siquém trataram Abimeleque traiçoeiramente, para que a crueldade feita aos 70 filhos de Jerubaal pudesse vir, e o seu sangue fosse colocado sobre o irmão deles, Abimeleque, que os matou, e sobre os homens de Siquém, que o ajudaram na matança dos seus irmãos. E os homens de Siquém colocaram à sua espera, no cume dos montes, homens deitados, e eles roubaram todo
todos os que passavam por eles naquele caminho. E isso foi dito a Abimeleque. E Gaal, o filho de Ebed, veio com os seus irmãos e atravessou para Siquém. E os homens de Siquém depositaram nele a sua confiança. E eles saíram para os campos e colheram os seus vinhedos e pisotearam as uvas. E se alegraram e entraram na casa do seu Deus. E comeram e beberam e amaldiçoaram Abimeleque. E Gaal, o filho de Ebed, disse: Quem é Abimeleque e quem é Siquém, para que nos o sirvamos? Não é ele o filho de Jerubaal, e Zebu, o seu oficial? Servia aos homens de Amor, o pai de Siquém, afinal, porque nós deveríamos servi-los? E quisera Deus este povo estivesse debaixo da minha mão. Eu então removeria Abimeleque. E ele disse a Abimeleque: Aumenta o teu exército e sai. E quando Zebu, o regente da cidade, ouviu as palavras de Gaal, o filho de Ebed, sua ira se acendeu. Ele enviou mensageiros a Abimeleque, secretamente, dizendo: Eis que Gaal, filho de Ebed, e os seus irmãos vieram até Siquém. E eis que eles fortificam a cidade contra ti. Agora, portanto, levanta-te à noite, tu e o povo que está contigo, e deita-vos em espera no campo. E será que pela manhã, tão logo o sol se levante, tu te levantarás cedo e te posicionarás sobre a cidade. E eis que, quando ele e o povo que está com ele saírem contra ti, poderás fazer a eles como acharem ocasião. E Abimeleque se levantou, e todo o povo que estava com ele, à noite. E eles lançaram-se em espera contra Siquém, em 4 companhias. E Gaal, o filho de Ebed, saiu e se pôs de pé na entrada do portão da cidade. E Abimeleque e o povo que estavam com ele se levantaram da posição deitada em espera. E quando Gaal viu o povo, disse a Zebu: Eis que descem pessoas do cume dos montes. E Zebu lhe disse: Tu vês a sombra dos montes, como se fossem homens. E Gaal falou novamente e disse: Vê, de lá descem pessoas pelo meio da terra. E uma outra companhia vem chegando pela planície de Meonemim. Então disse-lhe Zebu: Onde está agora a tua boca, com a qual disseste: Quem é Abimeleque para que devemos servi-lo? Não é este povo que tu desprezaste? Sai, rogo-te agora, e luta contra eles. E Gaal saiu diante dos homens, e Siquém, e lutou contra Abimeleque. E Abimeleque o perseguiu, ele fugiu de diante dele. E muitos foram derrubados e feridos, até a entrada do portão. E Abimeleque habitou em Arumã. E Zebu expulsou Gaal e os seus irmãos para que não habitassem em Siquém. E sucedeu que pela manhã o povo saiu para o campo, e Abimeleque foi informado. Ele tomou o povo e o dividiu em 3 companhias, e deitaram em espera no campo, e observou, eis que o povo havia saído. Tô suando, gente. Nossa. Saído da cidade. E ele se levantou contra eles e os feriu. E Abimeleque e a companhia que estava com ele precipitou-se para a frente, e se pôs de pé na entrada do portão da cidade. E as 2 outras companhias avançaram sobre todo o povo que estavam no campo e os matou. E Abimeleque lutou contra a cidade durante aquele dia inteiro. Ele tomou a cidade e matou o povo nela, que nela estava. E demoliu a cidade e a semeou com o sal. E quando todos os homens da terra de Siquém ouviram aquilo, eles entraram em um porão da casa do deus Berite. E foi dito a Abimeleque que todos os homens da torre de Siquém estavam reunidos. E Abimeleque subiu ao monte Salmão, ele e todo o povo que estavam com ele. E Abimeleque pegou um machado na sua mão e cortou um galho da árvore. E o pegou e o colocou sobre o seu ombro. E disse ao povo que estava com ele: O que me viste fazer, apressai-vos e fazei tal como fiz. E, de modo semelhante, todo o povo, cada qual cortou seu galho e seguiu Abimeleque. E os colocaram no porão, e atearam fogo sobre eles no porão, de modo que todos os homens da torre de Siquém também morreram, cerca de 1000 homens e mulheres. Então Abimeleque foi a Tebes, e acampou contra Tebes, e a tomou. Havia, porém, uma torre forte dentro da cidade, e para lá fugiram todos os homens e mulheres, e todos os das cidades, e a trancaram para eles, e o fizeram subir até o topo da torre. E Abimeleque veio até a torre e lutou contra ela, e investiu fortemente contra a porta da torre, para incendiá-la com fogo. E uma certa mulher atirou um pedaço de mó sobre a cabeça de Abimeleque, e o seu crânio se quebrou. Então ele chamou apressadamente o seu moço, o escudeiro, e lhe disse: Desembanhe a sua espada e me mata, para que os homens não digam: uma mulher o matou. E o seu moço o atravessou, e ele morreu. E quando os homens de Israel viram que Abimeleque estava morto, partiram
partiram cada qual para o seu lugar. Assim Deus retribuiu a impiedade de Abimeleque, a qual ele fez a seu pai, ao matar os seus 70 irmãos. E todo o mal dos homens de Siquém Deus retribuiu sobre as suas cabeças, e sobre eles veio a maldição de Jotão, o filho de Jerubaal. 10. E depois de Abimeleque, levantou-se Tola, filho de Puá, o filho de Dodô, um homem de Isacar, para defender Israel. Ele habitou em Samir, no monte Efraim. E ele julgou Israel por 23 anos, e morreu e foi sepultado em Samir. E depois dele levantou-se Jair, um gileadita, e julgou Israel por 22 anos. Ele teve 30 filhos que montavam 30 jumentos, potros, e tinham 30 cidades, que são chamadas Avot-Jair, até esse dia, as quais estão na terra de Gileade. E Jair morreu e foi sepultado em Carmom. E os filhos de Israel voltaram a fazer o mal diante dos olhos do Senhor, e serviram a Baalim, e a Astarote, e os deuses da Síria, e os deuses de Sidom, e os deuses de Moabe, e os deuses dos filhos de Armon, e os deuses dos filisteus, e abandonaram o Senhor, e não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele os vendeu às mãos dos filisteus, e às mãos dos filhos de Armon. E naquele ano eles atormentaram e oprimiram os filhos de Israel. 18 anos, oprimiram a todos os filhos de Israel, que estavam além do Jordão, na terra dos amorreus, que estão em Gileade. Além disso, os filhos de Amon atravessaram o Jordão para lutar também contra Judá, e contra Benjamim, e contra a casa de Efraim, de modo que Israel ficou sobremaneira aflito. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Contra ti pecamos, porque abandonamos o nosso Deus, e também servimos a Baalim. E o Senhor disse aos filhos de Israel: Não vos libertei dos egípcios e dos amorreus, dos filhos de Armon e dos filisteus? Os sidônios e os amalequitas e os maonitas também vos oprimiram, e vos clamastes a mim, eu vos libertei da sua mão. Contudo, vós me abandonaste, e serviste a outros deuses, pelo que eu não mais vos libertarei. E declamai aos deuses de vós, escolheste que eles vos libertem no tempo da vossa tribulação. E os filhos de Israel disseram ao Senhor: Pecamos, faz conosco o que te parecer bom, porém nos liberta, rogamos neste dia. E eles puseram de lado os deuses estranhos que tinham entre eles, e serviram ao Senhor, e a sua alma ficou consternada com a desgraça de Israel. Então os filhos de Amon se reuniu e acamparam em Gileade. E os filhos de Israel se ajuntaram todos e acamparam em Mispá. E o povo e os príncipes de Gileade disseram uns aos outros: Que homem é aquele que começará a lutar contra os filhos de Amon? Ele será a cabeça sobre todos os habitantes de Gileade. Então, gente, vou ler até aqui o final do 10. Depois a gente inicia aqui no 11 de Juízes. A gente vê aqui, né, que Gideão lutou, ele foi, como se posso dizer? Um homem temente a Deus, que fez a coisa certa. Depois que ele morreu, o filho, ele tinha tido um filho com uma concubina, foi ele que reinou, né? Ele foi lá, matou 70 irmãos e reinou e fez o que era mal diante aos olhos de Deus e na outros deuses. E depois ele morreu. Você vê que ele foi matar o povo lá na torre e a mulher jogou a pedra na cabeça dele, fendeu o crânio dele. Depois ele pediu até para o empregado dele enfiar a espada e matar ele, porque ele não queria ser reconhecido como se uma mulher o tivesse matado. Mas na verdade foi isso, ela foi a mulher que matou ele. Por quê? Por causa da maldade que ele fez com os 70 irmãos dele. Então é assim, né? O povo sempre, Deus o ajudava, Deus ajuda, Deus, né, coloca num bom caminho, os abençoa, mas sempre eles iam e se prostituíam a outros deuses, se prostravam a outros deuses, e daí vinha um rei mau, uma pessoa má, governava sobre eles, daí eles iam, clamavam e Deus ia, socorria. E é assim, o Antigo Testamento, às vezes as pessoas querem ler a Bíblia, mas o interessante é ler a Bíblia desde o início, pra gente entender, né, a história. Porque no Antigo Testamento tudo era olho por olho e dente por dente. Daí veio Jesus Cristo, na graça, que é misericórdia, mas Deus ainda tem pessoas que falam: Deus é amor, Deus é isso, é aquilo, Deus perdoa tudo, não sei o quê. Deus é misericórdia, mas Deus ele é justiça. E ele corta pela justiça, ele é justo, um Deus justo. Então, gente, essa foi a leitura da Bíblia, dos capítulos da Bíblia de hoje. Eu espero que vocês gostem, que vocês compartilhem. E um beijo para todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima leitura da Bíblia, se assim Deus permitir. Eu peço para vocês que vocês orem por mim e eu orarei por todos vocês.